Quando você está acompanhado e percebe a sua mulher olhando para um outro cara, isso tem um significado muito claro. Ela quer humilhar você. Para ilustrar muito bem essa questão, eu trouxe esse vídeo aqui do lado, a gente vai assistir ele tá sem som, porque eu não quero ter problemas com direitos autorais, mas após ele a gente volta... Oi, campeão, tô gravando. Vai vir? Após ele a gente volta para algumas considerações importantes. Opa, não pode apertar. Cadê? Vem cá, Tutu, Heitor. Vem aparecer. Todo mundo apareceu hoje no vídeo. Só não pode mexer no microfone, tá? Tá com sono. Tá todo mundo com sono. Oi? Tá vendo? É você aqui. É você. Aqui. Papai, Tutu. É uma moça passando. O papai tá gravando, tá? Espera só um pouquinho. Vai deitar com a mamãe. Opa! Então, vamos continuar a gravação agora. Espera só um pouquinho e o papai vai continuar. Então, o que acontece? Por que eu comecei inicialmente falando isso? Por uma questão muito simples. E principalmente por uma questão fisiológica. O campo de visão da mulher é muito mais amplo do que o campo de visão masculino. O campo de visão do homem ele é em túnel, ele é feito para combate, ele é especializado nisso. Por isso o homem tem uma facilidade muito maior do que as mulheres de acertar coisas em movimento e segurar coisas que estejam em movimento. E isso ajuda também a desferir golpes e esquivar de golpes. Por exemplo, aqui, eu não estou enxergando minha mão aqui. Entretanto, uma mulher enxerga alguma coisa nessa posição com muita naturalidade. Para eu ver o que está aqui, eu preciso virar meu rosto. Porque a visão feminina ela é ampla. É típica visão de presa e não de predador. Oi. É. Por isso que quando o homem vai no armário e procurar alguma coisa, ele tenta olhar e não enxerga. Tem várias coisas diante dele, ele precisa ficar virando a cabeça até conseguir enxergar o que está ali. A mulher não precisa fazer isso. A mulher chega, olha e fala, tá aqui. E pega com a maior naturalidade. Então, para uma mulher acompanhada, olhar para um outro homem que esteja passando... Opa! Vamos ficar sozinhos agora. Então, deixa eu fechar a porta do meu escritório. Opa! Para uma mulher olhar... Deixa eu fechar aqui a porta. Para um homem que esteja passando ao lado dela, ela não precisa virar a cabeça para poder observar esse homem de cima a baixo. Ela continua olhando para frente e o homem que está passando aqui ao lado dela está no campo de visão. Ela consegue notar totalmente esse cara sem a necessidade de se virar. Ninguém percebe quando a mulher quer fazer isso. Então, se a mulher está acompanhada e você está percebendo, você como homem dela, você está percebendo que ela está virando a cara para olhar para algum outro homem, isso significa que ela tem o desejo, a intenção de que você perceba que ela está olhando para outro homem. A intenção dela é muito clara. Ela quer te humilhar nesse processo. Ela quer que você veja e presencie ela admirando algum outro homem. Muitos rapazes me procuram sem saber como agir. Eles falam, poxa, Felipe, o que eu faço? A menina que eu tô, ela ficou olhando para outro cara, eu não sei o que fazer, como é que eu reajo? Eu vou lá falar com o cara? Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, você não tem que falar nada com outro cara. O seu problema é com a sua mulher, não é com o cara. O cara tá passando, muitas vezes ele nem deu bola, nem tá percebendo do que tá acontecendo. É a sua mulher que tá criando uma situação problemática para você. As mulheres fantasiam com isso. As mulheres fantasiam estar no meio de uma disputa entre dois homens por ela. Por isso que é muito frequente as mulheres sempre fazerem esse tipo de jogo. Ela sabe que está com o cara ao lado, mas ela tem atitudes para que o homem fique com raiva. Só que o homem normalmente não fica com raiva dela. O cara vai arrumar confusão com outro homem que muitas vezes tem nada a ver com a história. Tava passando, seguindo a vida dele, indo para casa, fazendo o que fosse. Porque a mulher quer se ver nessa situação de se ver entre dois homens disputando elas. Mas elas fantasiam enormemente com isso. Uma outra questão que eu quero trazer, que esse vídeo ilustra muito bem, é que as mulheres têm uma atração natural por homens de fora. Isso entra frequentemente em conflito com os imperativos biológicos masculinos. Porque nós, como homens, somos programados para defender o nosso grupo, defender o nosso perímetro e não permitir que pessoas de fora adentrem. Porque essa aproximação de estrangeiros, pessoas de fora do nosso grupo, podem significar perigo.
pessoas que estão tentando se infiltrar ou então avaliar a nossa capacidade de defesa e depois se organizar para nos invadir. Então, naturalmente, o homem tem esse desejo de impedir a aproximação de outros homens. Só que as mulheres têm um imperativo contrário. O imperativo biológico feminino é para que elas se sintam atraídas por homens de fora. Existe uma explicação biológica e evolutiva nisso. Ter esse tipo de contato íntimo com homens de fora e engravidar desses homens de fora ajuda na variabilidade genética. Então, elas tendo filho com esses homens em relacionamentos, seja interraciais ou dentro de uma mesma raça, mas com pessoas de origens, de localidades diferentes, ajuda com que as descendências deles tenham uma maior capacidade de enfrentar doenças, dificuldades. Entretanto, gera esse problema. Coloca todo o grupo em risco. Isso é bem interessante sobre o comportamento feminino, porque nos mostra que é natural da mulher colocar a situação em risco sempre. Enquanto os homens estão arriscando a vida e frequentemente perdendo a vida para manter uma proteção do seu grupo social, as mulheres estão a todo instante fazendo de tudo que elas podem para sabotar essa proteção, para permitir que os grupos de fora venham. E também social e psicológica inerente a isso. Na dominação dos grupos, as mulheres tendem a ser poupadas. Os homens são executados, eles perdem a vida, mas as mulheres não. Elas, inicialmente, ainda que estejam como cativas, eventualmente elas são elencadas para cidadãs comuns, pois elas vão se envolver e fazer parte relacionamentos com os homens dominantes, os homens que dominaram todo mundo ali. Nós temos um vídeo aqui no canal justamente sobre essa questão. Nunca seja um cavaleiro branco, onde eu exponho algumas questões, por exemplo, quando a Alemanha invadiu a França, os franceses, os homens franceses estavam cativos, teve um boom de natalidade. Por quê? As francesas estavam dormindo com os soldados inimigos alemães. As mulheres, elas têm essa capacidade, essa adaptação muito clara, que falta, que é impossível que os homens tenham. Os homens perdem a vida. Então, os homens precisam entender isso. Se a mulher está olhando, cara, e você está percebendo que ela está olhando para um outro cara e ela está contigo, a sua atitude correta sobre isso é acabar o relacionamento. Você não deve continuar com ela, porque tudo que ela está fazendo tem o objetivo de te humilhar publicamente. Ela quer jogar, isso não deixa de ser mais um dos Dread Games, que nós já falamos aqui. Ela quer colocar em você a experiência de pavor, de ter medo de perder. Ela quer colocar ciúme. Já estudamos aqui também que colocar ciúme é extremamente benéfico para as mulheres, pois isso leva o homem a assumir comportamentos que vão acabar beneficiando essa mulher. O maior poder masculino, como eu sempre digo aqui, está em ir embora. Esse é o poder que você tem. Essa é a dominação que você tem. É interessante uma coisa. No casamento, as estatísticas, os estudos mostram que as mulheres acabam casamento. 80% dos divórcios são iniciados por mulheres. As mulheres acabam muito casamento. Os homens não. Entretanto, namoro e noivado, quase 100% são acabados por homens. Os homens têm a primazia de acabar esses relacionamentos antes do casamento, porque ele consegue avaliar o comportamento da mulher de uma forma muito mais objetiva e ele consegue saber se deve ou não continuar com ela. E isso faz toda a diferença no mundo. Quando ele vê a mulher tendo um comportamento errado, o que o homem tem que fazer é simplesmente acabar. Esse é o seu poder. Você tem o poder de decidir. Você tem a chave do casamento. A mulher tem a chave da intimidade física. Você tem a chave do casamento. Você tem o poder de simplesmente decidir que aquele relacionamento não vai mais existir. O seu poder, sabe, é esse. Faça uso. Não se submeta a situações tóxicas por uma questão muito simples. As pessoas não mudam. As pessoas são como elas são. Não adianta você estar com uma mulher que está apresentando um comportamento errado e você pensa assim, poxa, um dia ela vai mudar. Isso é trauma. Ela passou por coisas ruins na vida dela. Ela não foi amada devidamente. Eu vou conseguir. Os homens têm um desejo de ser o capitão salva Utas, né? Bota um P na frente aí do Utas. Fantasiam, né, em ser o salvador daquelas mulheres, e eles imaginam que uma vez salvando elas, aquelas mulheres vão mudar totalmente de vida e vão fornecer para eles um amor tão verdadeiro como eles já leram em poesias, mas as coisas simplesmente não funcionam dessa forma. Não caiam nesse erro, tá
tá bom? Se inscrevam no canal para se aprofundar nesse assunto da psicologia de homens e mulheres. Sejam meus alunos na comunidade Belefúria. Os links estão aqui na descrição. Lá nós nos aprofundamos sobre os temas de psicologia, desenvolvimento pessoal, e nós entendemos que existe uma psicologia masculina e feminina que são totalmente diferentes. Isso vai ajudar você a se tornar o homem que você sempre quis ser. Tamo junto, pessoal!